Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal do YouTube, esse projeto de Deus. Como eu tinha falado para vocês, toda quinta-feira eu trago uma palavra, uma mensagem do coração de Deus para o coração de vocês, amém? A palavra de hoje encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eclesiastes 3, 1, 8. Quem puder, abra a Bíblia, se não, só escute e nos acompanhe aqui, amém? Então vamos lá. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Até aqui, amém? É uma passagem conhecida, né? Tempo para tudo, em Eclesiastes. A gente conhece, a gente já leu, já escutamos diversas pessoas falando a respeito. Então, vamos refletir hoje o que Deus quer para nós dentro dessa passagem, tá bom? Nós lemos que há tempo debaixo do céu para todas as coisas acontecerem, né? Como assim, Fabiana? Você só passa pelo processo quando tem duas coisas, né? Primeiro, que nós temos que respeitar o tempo de Deus nas nossas vidas. Uma vez que você entregou a sua vida para Cristo, Deus ele tem o controle total da sua vida. Então, o tempo de processo sobre a sua vida, ele tem que ser respeitado. Amém? A gente vive num mundo hoje, principalmente com a internet, muito imediatista, né? Então a gente quer as coisas para ontem. A gente quer pular o processo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É no processo de Deus que ele consegue nos moldar. Quando a gente pula esse processo, que muitas vezes é doloroso, a gente não chega preparado para o que ele tem para nós. Então, Deus tem um propósito para cada um, tá? Para cada um, todos nós nascemos com um propósito. Basta a gente aceitar esse propósito ou não aceitar esse propósito, né? Como assim aceitar ou não aceitar? Quando a gente nasce, né? Deus já nos conhece dentro do ventre, né? E a gente já nasce com aquele propósito vindo de Deus. Porém, a gente tem o livre-arbítrio, né? Que é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador e caminhar com Deus, né? Fazendo com que Ele trabalhe sobre nós para que a gente possa realizar o nosso propósito. Ou a gente decide que não, a gente não quer esse Deus, né? A gente não quer seguir a Deus, a gente não quer aceitar o que Jesus fez por nós e vive por conta, né? Então a gente tem esses dois parâmetros. Uma vez que você entrega a tua vida, que você aceita Jesus, que Deus ele dá o sim, sim, não, não na sua vida, quando ele tem um propósito, quando ele está próximo de cumprir esse propósito, ele nos traz para o deserto. Todos nós passamos, né? Ainda que doloroso, todos nós passamos, porque é necessário. É ali que Deus forja o nosso caráter, é ali que Deus forja a nossa intimidade com Ele, porque a intimidade com Deus também é construída. A gente aceita, a gente passa por batismo, a gente caminha, a gente vai para a igreja, mas a gente só consegue chegar na onde tem que chegar, no propósito dele, quando ele consegue trabalhar no profundo de nós. Quando a gente lê essa passagem, há tempo para todas as coisas, e aqui a gente tem tempo de morrer, tempo de sorrir, tempo de se alegrar, tempo de ficar triste, tempo, né, plantar e colher, é porque o tempo precisa ser respeitado. Você não consegue chegar em algo se você não respeitar o tempo. Às vezes nós, né, fazemos projetos para a nossa vida e nós queremos passar, não deixar que aquele tempo corra, né? Aquele tempo que Deus vai trabalhar sobre nós. A gente quer pular essa etapa e ir já para a resposta ou para a parte final daquilo. Gente, escuta aqui, da parte de Deus, com muito, muito amor e temor a Ele. Deixe Deus trabalhar em você dentro do deserto que você está passando. Se você entregou sua vida a Jesus, se você vive para Cristo, Deus ele está forjando você, a tua vida, tudo.
tudo, a tua intimidade com Ele, o teu caráter, tudo. Quando você quer passar esse processo, você quer pular esse processo, Deus não consegue te entregar o que Ele tem preparado para você. Tá? E assim é com a nossa vida também. Não é só na parte espiritual, é em todas as áreas. Você não ganha o diploma da faculdade se você não estudar 4 anos, 5 anos, fazer residência, etc e tal. Não é assim? Você tem que passar pelo processo para receber o diploma. Você não termina o colegial, você não termina um curso se você não passar pelas aulas, não fazer provas. Assim é na nossa vida espiritual, gente. Não passe o processo de Deus, não queira antecipar. Não, uma coisa que a gente traz muito, e eu trago esse alerta, eu já falei nas minhas lives de oração no Instagram, é sobre você ficar atento às redes sociais. Às vezes você vê alguém que você siga lá nas redes sociais, ou acompanha alguém de próximo mesmo, às vezes nem é da rede social, e vê aquela pessoa colhendo frutos da vida dela. Mas você não teve no processo com aquela pessoa. E às vezes você está no começo da caminhada e você quer atingir o mesmo ponto que aquela pessoa chegou, sem passar pelo processo. Deus não vai conseguir entregar o propósito para você, porque é muito individual. Nós somos únicos para Deus, eu sou única, você é único. Todos temos um propósito, eu creio nisso. Mas todos nós precisamos deixar Deus trabalhar dentro do processo desse propósito. Amém, gente? Não pulem o processo. Eu sei que às vezes o deserto é complicado, mas ele faz parte. Porque quando você não é forjado dentro desse processo, desse deserto, você não consegue enxergar a Deus na hora que Ele tem que te entregar o seu propósito, o seu chamado. Então a caminhada com Deus, por isso que muitos se enganam, agora aceitei Jesus, agora eu sou filha de Deus, amém, amém por isso. Mas não é tudo flores, não vai ser tudo lindo, não. As dificuldades virão, porque a gente ainda está nesse mundo. Glória, felicidade eterna, sem tristeza, sem dor, só no céu, gente. Aqui nós estamos aqui, nós não somos daqui, mas nós estamos aqui e aqui a gente precisa passar pelos processos para construir toda a vida, né? Seja ela profissional, seja ela na família, seja ela espiritual, a gente precisa de um processo, né? E com a nossa intimidade com Deus, nossa caminhada com Deus não é diferente. A diferença é Jesus está no barco, amém? Então a gente vai passar sabendo que o que Deus decidir é o melhor para nós. Sendo aquela decisão dele, sendo aquela decisão de Deus contrária à nossa, não interessa. A gente entregou, a gente confia. A gente sabe que ainda assim Deus está fazendo o melhor para nós, amém? Então, quando você pula esse processo, quando você não quer passar por esse processo, Deus ele não consegue entregar para você o que ele tem. Amém? Deus está falando com alguém. Se você chegou até esse vídeo, está ouvindo isso, escute o que Deus tem pro seu coração. Não queira se comparar, gente. Não queira se comparar ao próximo. Você é especial para Deus do jeito que você é. Você é individual para Deus. Deus trabalha e forja dentro do teu coração porque Deus conhece você melhor que qualquer pessoa desse mundo. Deus, ele te ama do jeitinho que você é. E o que ele tem para você, ele não tem para mim. As pessoas que você vai alcançar, se esse for seu propósito, eu não alcançarei, porque não é esse o meu propósito debaixo do céu para Deus. Amém? Eu quero deixar uma reflexão aqui, que eu acho super legal de fazer, e esses dias eu fiz. Se a gente morresse hoje, qual a falta que nós faríamos pro reino? Pro reino, lá no reino do céu. Ai, faleceu hoje. Tá, lá no reino, o que eles falariam? Olha, a irmã Fabiana, o irmão João, olha, faleceu, amém, é salvo, né? Acredita em Jesus como o suficiente Salvador, foi uma boa pessoa, caminhou com Deus, amém. Qual o impacto disso lá no céu? Vamos refletir? Qual o impacto? Às vezes será muito grande, às vezes não fará muita diferença. Porque você não esperou o processo para Deus te forjar, para você viver o propósito. Às vezes, muitas almas não estão sendo alcançadas porque você não esperou o processo que Deus tem para a tua vida. Não queira chegar onde esse aqui chegou, ele é ele, você é você, amém. Deus tem um propósito para cada um individualmente, porque você é individual para Deus, nós somos.
Deus não tem comparação, ele tem filhos. Filhos especiais que ele ama, que ele cuida, que cada um tá dentro do que ele planejou, desde que a gente se deixe aberto, desde que a gente se deixe passar pelo processo. Não é fácil, gente, o processo, mas há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de se alegrar, tempo de... Eclesiastes está aqui para isso, tempo para tudo. Não pule o processo que Deus tem na sua vida. Ainda que esteja difícil, ainda que você não entenda, ainda que você queira chegar lá porque fulano tá lá, eu quero ser igual fulano, amém. Se fulano foi uma benção, amém, isso mesmo. Vamos nos espelhar em pessoas que são bênçãos para essa geração, amém. Não estou criticando isso, mas não queira ser o fulano. Porque o que Deus tem para você é para você. Amém? Essa mensagem é muito especial de Deus, gente. Qual o impacto se a gente não estivesse hoje nessa terra e voltar para casa com Deus? Qual o impacto que nós qual o impacto que teria lá no céu com a nossa ausência na terra? Se você parar e falar, nossa, não faria diferença. Gente, Deus tem um propósito na sua vida, deixe passar pelo processo. Muitas vezes a gente não alcança o propósito, o nosso chamado, porque a gente não quer passar pelo processo. Porque você sabe que o processo, às vezes, muitas das vezes é doloroso, porque é ali que se forja pessoas fortes, é ali que se forja uma fé inabalável, é ali que se forja um amor incondicional. Por mais que doa, por mais difícil, é ali que Deus consegue trabalhar no teu íntimo. E a partir dali que você consegue ficar mais sensível, ficar cheio do Espírito Santo, entender o que Deus quer e Deus começa a te usar da maneira que Ele vai te usar dentro do teu propósito. Pelo amor e graça dEle. Amém, gente? Essa palavra, reflita aí novamente, tempo para tudo, né? O tempo de Deus ele é precioso, o tempo de Deus ele é maravilhoso, o tempo de Deus é necessário. No mesmo tempo que tem hora que a gente sorri, que tá tudo bem, que tá tudo... Tem o tempo que Deus vai te trazer e vai falar, olha, agora é esse tempo talvez de mais dor, que faz parte. Porque ali Deus tá te forjando. Tem pessoas que vão passar por situações que eu não passar, que não tá no meu propósito de vida. Não tá. Uma vez eu ouvi assim de um pastor muito querido, que nós nascemos com uma agenda, né, de nascer no processo e depois morrer. Então, às vezes a gente não entende algumas mortes, né? A gente, na ocasião, ele estava falando de bebê, né? Recém-nascido. Mas ele fala, gente, Deus é maravilhoso. Aquele é o propósito daquele bebê. Às vezes, né? Infelizmente, vem a falecer tão novinho, né? E aí ele fala, mas aquilo era a agenda de Deus para aquela vida. E algo ali ele fez. Então, Deus sabe, gente. Deus tem um dia pra gente nascer e tem um dia pra gente morrer. Por isso que a gente tem que ficar atento ao processo de Deus na nossa vida. Porque a gente está vivendo o nosso chamado ou a gente só está passando por essa vida? A gente está vivendo o nosso chamado ou a gente só está passando por essa vida? Gente, o tempo é agora. Passou pelo processo, começa a caminhar com Deus. As tribulações vão vir, amém. Os dias serão bons, os dias serão maus, as doenças virão, amém. Mas Deus está no controle, e Deus está no controle mesmo. Amém, gente? Então não pule o processo, encare o processo e saiba que Jesus está com você no barco e que no final Deus te entregará o seu propósito. E quando um dia a gente chegar a nossa hora de voltar para casa, a hora que você não estiver mais aqui e voltar para casa e falar, nossa, irmão, você vai fazer muita falta lá. Porque através de você ganhamos muitas almas, pessoas conheceram o amor de Jesus, pessoas conheceram o cuidado de Deus, a sua vida foi usada porque você deixou-se usar. Não porque é fácil, não porque... Não é. Mas é maravilhosa a caminhada. E o final é de vitória em Cristo Jesus. Nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, nós precisamos ser sal e luz, como diz a palavra do Senhor. E para ser sal e luz, nós precisamos passar pelo processo. E que Deus nos ajude a passar por esse processo. E que nós sejamos muito sal e muita luz, para que quando nós chegamos no reino, eles falam, nossa, você fará muita falta naquela terra, porque você levou o amor de Cristo, porque você apresentou a Deus a eles. Amém? Que você seja essa pessoa, que você seja essa pessoa. Que Deus cumpra o propósito e o querer dele sobre a sua vida. Essa é a minha oração nesse dia, nessa quinta-feira abençoada.
Amém, gente? Reflita nessa palavra, leve para o teu coração e que toda vergonha, todo impedimento do inimigo, tudo aquilo que te impede de fazer a obra do Senhor, eu quero orar por hoje para que isso caia por terra em nome de Jesus. Onde você estiver, fecha o olhinho para a gente encerrar essa mensagem de Deus. Senhor meu Deus, louvo e agradeço, Deus, por cada vida aqui me assistindo, que ainda vai me assistir, que o Senhor visite a casa, visite o lar, mas nesta tarde, Deus, eu peço que o Senhor visite o propósito, ajude a passar pelo deserto, pelo processo, Senhor, que todo impedimento que tá fazendo essa pessoa não cumprir, Senhor, o propósito dela que cai por terra nessa tarde, em nome de Jesus. Tire toda a vergonha, tire tudo aquilo que impede, tire tudo aquilo que não vem de ti, tire as mentiras de Satanás que lança flechas sobre essa mente, falando que ela não é capaz. Ela é capaz, porque o Senhor está com ela, o Senhor é com ela, o Senhor vai ajudar no processo para que o Senhor possa entregar o propósito para a vida dela, para que ela seja sal e luz nessa terra, para muitas pessoas que estão em volta dela e para muito mais, Senhor, porque os planos do Senhor é muito maiores e muito melhores, que a gente não tem dimensão do que se faz, do que se trata. Que o Senhor então esteja com essas pessoas, visitando-os, encorajando a Deus. E eu oro por cada vida aqui, que todo impedimento de Satanás ou qualquer impedimento, Senhor, que cai por terra nessa tarde, que essas pessoas vão e proclamem, Senhor, o evangelho do Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Tá? Eu escutei do meu pastor e eu achei magnífico compartilhar aqui rapidinho com vocês antes de encerrar. Primeiro, Deus, ele nos chama pro id, né? Mas ele chama a gente pro encontro com ele, com a profundidade com ele, né? Me fugiu a palavra agora. Com a intimidade com ele. A gente se aprofundar em Deus. Depois que a gente está cheio de Deus, do Espírito Santo, Jesus, aí a gente vai fazer o que Deus tem para nós e proclamar esse evangelho maravilhoso. Primeiro a gente precisa ter essa intimidade com Deus, para depois a gente ir. Amém, gente? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua quinta-feira, seja um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. E se Deus permitir, quinta-feira que vem estarei aqui novamente com uma nova mensagem para vocês. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente!